Bom pessoal, bem-vindos à nossa aula 9. Hoje na nossa videoaula nós vamos continuar falando sobre a NR4, o SESMIT. Bem, no nosso último encontro nós já conversamos sobre os objetivos da NR4 e a forma de dimensionamento, como a gente faz para calcular a necessidade ou não de determinado estabelecimento chegar a constituir o SESMIT. Mais uma vez, e reforçando, né, o objetivo nosso com essas videoaulas não é ensinar nada a ninguém, apenas dar um raio-x a respeito do que as normas trazem no meu ponto de vista de mais importante. Por isso que hoje a gente vai dar um salto, vamos para o item 451. Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2, ou seja, eu vou sempre usar o exemplo de construção civil, combinado, porque é o foco do meu trabalho e acredito que o setor da construção hoje nos dá uma gama muito grande de exemplos, então fica mais fácil o entendimento. Voltando ao 451, né? Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2, ou seja, quando o número de cada uma daquelas empresas não atingir, pelo grau de risco, o número mínimo de constituição do SESMIT, pensando na construção civil, vamos pensar um canteiro de obra de 400 pessoas, onde cada uma tem em média 50 trabalhadores. Tá? O número de 50 trabalhadores com grau de risco 3, a gente vai ver em seguida, não tem a necessidade de constituição do SESMIT. Voltando ao item, mais que pelo número total de empregados no estabelecimento atingirem os limites dispostos no referido quadro, ou seja, cada empresa isoladamente em média 50 trabalhadores, isoladamente não precisam, mas pelo total de empregados nessa obra, que são os 400, a gente vai ver que precisa. Por quê? Seguindo no item, deverá ser constituído um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho comum. O que a norma está querendo dizer? Vamos pegar no CNAE aqui, naquele anexo 1 da NR4, que nós já explicamos no nosso último encontro, o CNAE da construção de edifícios, a gente acompanha aqui pelo grau de risco, nós vemos que tem o grau de risco 3. Indo para a tabela do anexo 2, nós vemos que o grau de risco 3, que é o da construção civil, quando essas empresas isoladamente não precisam constituir um SESMIT, a gente vê que não tem a necessidade elas isoladamente. Mas o que o item 451 da NR4 diz? Ela diz que se elas, no total daquele estabelecimento, passarem a ter essa necessidade, que é o caso aqui do nosso exemplo, né? Grau de risco 3, 400 trabalhadores. Nós encontramos ali, ó, vamos só dar uma limpada na tela, né? O que a gente vai verificar? A gente percebe que existe a necessidade de 2 técnicos de segurança nesse canteiro de obra. Portanto, gente, isso aí é uma das falhas mais comuns que a gente encontra. A pessoa está preocupada só com o CNPJ, mas na verdade tem que se preocupar com o total de trabalhadores do empreendimento. Ficou claro? Vamos seguir, né? Vamos dar um salto, vamos lá para o item 4.14.41. O dimensionamento do SESMIT comum, organizado na forma do subitem 4.14.4, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos, que é o que a gente vem falando, e a atividade econômica que empregue o maior número entre esses trabalhadores. Vamos voltar, por exemplo, da construção civil. Vamos pensar nesse nosso canteiro com 400 pessoas. Vamos pensar em 3 prédios residenciais, área de lazer, jardinagem, enfim. Você vai ter a equipe de jardinagem, você vai ter a equipe de portaria, você vai ter a equipe de refeição, caso as refeições sejam feitas no canteiro de obra. Então, tudo isso, o grau de risco é menor. Mas como a atividade econômica que emprega o maior número dos trabalhadores é a construção civil, você vai usar o CNAE e o dimensionamento da construção civil também para esses trabalhadores. Ok?
Vamos agora para o 4.17. O SESMIT deverá ser registrado no órgão regional do Ministério do Trabalho. E agora, para mim, um dos itens mais importantes, gente, eu até chamo a atenção para ele, que é o item 4.10. Ao profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho é vedado, é proibido, gente, o exercício de outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação no SESMIT. Nada de técnico de segurança, engenheiro de segurança, enfermeira do trabalho e etc. funcionarem como departamento pessoal, almoxarife, motoboy, nada disso. Todo o período em que vocês estiverem na empresa, trabalhando para ou pelo SESMIT, vocês ficam proibidos de atuar e exercerem qualquer outro tipo de atividade na empresa. Eu sei que muitas vezes a própria empresa força isso. Mais uma vez, cabe a denúncia ao Ministério do Trabalho. Esse tipo de denúncia é anônima. Ok, gente? O nosso blog está à disposição, sabinoSST.blogspot.com. Lá eu coloco alguns links de assuntos interessantes para o assunto e o pessoal tem postado muita dúvida e eu procuro responder na medida do possível, sempre no menor tempo possível também, né? Os meios de acesso e contato comigo continuam os mesmos: Orkut, e-mail, Facebook e Twitter. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço e tchau.